Com a chegada das férias, surgem as dúvidas sobre que documentos apresentar na hora da viagem. Lu aproveita as férias escolares do filho de 5 anos para viajar. Como ela tem a guarda do Gabriel, nunca teve problema de documentação para viajar com o filho dentro do país. Ele adora viajar, a gente viajou sempre de avião. Então, como eu tenho a guarda do Gabriel, o procedimento é bem simples, né? Eu viajo com o documento dele, a certidão de nascimento, meu documento de identidade, e é um procedimento bem simples. Mas é preciso ficar atento às documentações necessárias. Para viagem nacional, a autorização é dispensável quando a criança estiver na companhia do pai, da mãe ou de ambos, do responsável legal ou ainda de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco com a certidão de nascimento da criança. Já para viajar com o menor para o exterior, é preciso seguir as orientações determinadas pela resolução do Conselho Nacional de Justiça. É dispensável a autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior nas seguintes situações: em companhia dos pais, em companhia de um dos pais, desde que haja autorização do outro com firma reconhecida, desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes designados pelos pais, desde que haja autorização de ambos com firma reconhecida. No site do CNJ e da Polícia Federal, os pais podem encontrar o formulário de autorização a ser preenchido. É necessário uma autorização para cada menor em 2 vias, além de firma reconhecida em cartório. Lu nunca viajou para fora do país com o filho, apesar da vontade do Gabriel de conhecer a neve. O menino também não viajou com o pai, nem dentro e nem para fora do país. Mas ela acredita que quando isso acontecer, será necessária a autorização dela que detém a guarda. Eu acho que é um procedimento também simples, né? Até onde eu já vi, é de procurar o juizado no aeroporto com autorização, e é um processo simplificado também, né? Com a autorização, com a documentação, procura o juizado que fica no próprio aeroporto. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Vandelino Cardoso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, jornalista Érica. Bom, nessa época do ano, sempre, né, tem criança que viaja aí sem os pais ou acompanhados de parentes, mas nessa época do ano aumenta o fluxo, né, de viagens por conta das férias escolares, muitas crianças estão em férias. Quais são os procedimentos legais que devem ser cumpridos para as crianças, para que elas viajem sem os pais? Certo. A regra básica, de uma forma geral, primeira questão, o condutor, ou curador, ou tutor, ou seja, enfim, uma pessoa que está incumbido de transportar, acompanhar e responsabilizar pela condução desse menor. De uma forma geral, de 0 até 12 anos incompleto, criança, de 12 anos até 18 anos incompleto é o adolescente, e ele precisa necessariamente, esse guardião, estar portando os documentos pessoais para fazer a prova com relação a esse menor. Nesse menor, nesse caso específico, ele precisa de estar com a certidão de nascimento, que seja original ou fotocópia autenticada, e no caso dos menores de 12 até 18 anos incompleto, ter portando a identidade. Então, ou seja, esses documentos são necessários para fazer a compatibilidade e a outorga de poderes que esse condutor tem para conduzir esse menor ao seu destinatário. Muda alguma coisa em relação à viagem internacional? Viagem internacional é mais criteriosa, ou seja, primeira questão, o menor, tanto o menor quanto o condutor, ele precisa de estar portando essa documentação que nós houvéramos falado anteriormente, e essa documentação precisa estar em 2 vias, assinado com firma reconhecida, e para cada menor precisa de esse instrumento. Desse instrumento, por que são 2 vias? Porque uma ficará arquivado perante a autoridade policial, que é a Polícia Federal, e se for transpor uma área via terrestre, o Serviço Especial de Fronteira deve exigir essa documentação com a finalidade de manter o controle e destinação dessa condução desse menor. Mas a viagem internacional, ela é mais abrangente. E é importante nós salientarmos que, no caso do menor, ou seja, de 0 a 18 anos incompletos, além dessa documentação, se ele for viajar com um estrangeiro que seja residente ou domiciliado nesse país de origem, ele precisa necessariamente de ter a outorga
da autoridade judicial. É importante nós salientarmos que, se esse menor for conduzido para essa via internacional, essa documentação é de competência do juiz da infância e da juventude. No caso dos pais separados ou a guarda compartilhada, a competência é do juiz de família e sucessão. As regras valem tanto para viagens terrestres quanto aéreas e também marítimas, né? Marítimas também. Observa bem, principalmente agora nesse período, que nós estamos no período de temporada de cruzeiros, se o navio tiver autorização para transpor, afastar-se da costa brasileira de 200 milhas, ou seja, ele vai transpor uma área marítima que não pertence mais ao Brasil, os procedimentos das exigências são as mesmas para a viagem internacional. E na parte terrestre, é importante salientar e enfatizar que também ao transpor um território internacional, ou seja, passou do território brasileiro, ele precisa de se submeter a essas regras também. Tá ótimo. A gente continua esse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Estamos de volta e aqui está o Dr. Vandelino Cardoso, que hoje conversa com a gente a respeito das viagens, né, com crianças, com menores de idade, que aumenta muito nessa época do ano de férias. O senhor estava falando da autorização necessária para viajar com um menor para fora do país, né? Essa autorização pode ser pedida por qualquer um dos dois, caso os pais sejam separados, e ela tem um prazo de validade? A Lei 8.069, no seu artigo 82, do parágrafo 2º, ele determina o seguinte, que no caso da viagem internacional, o juiz pode conceder um lapso temporal de até 2 anos, desde que isso não gere um prejuízo para o menor. Ou seja, os pais podem fazer a fundamentação solicitando ao juízo competente para que eles peçam essa autorização. Mas, necessariamente, se o juiz entender que essa autorização de 2 anos é um lapso temporal extremamente longo e ele pode causar transtorno para o menor, ele pode indeferir esse pedido e encurtar esse prazo com o objetivo de criar essa proteção. E, agora, com relação ao transporte desse menor, especialmente de preferência deve ser aquele pai, ou seja, aquele genitor, ou a mãe no caso, que tenha a guarda permanente desse filho. Por quê? Porque o objetivo é porque essa adaptação com o guardião, ela é mais intensa. Mas, não obstante a isso, é necessário também essa autorização. Por quê? Porque o legislador, ele criou esse mecanismo como uma forma protetiva, porque às vezes para evitar um transtorno e transportar esse menor que indevidamente causar um outro distúrbio de mais intensidade. Esse raciocínio, permita-me, jornalista Érica, esclarecer também, que o objetivo dele também é, além de criar essa proteção tanto para os pais separados, quanto para os pais que têm a guarda compartilhada. Porque, às vezes, necessariamente, a autoridade policial ou a autoridade do Serviço Especial de Fronteira pode não ter conhecimento dessa compatibilidade desse documento. Então, por medida geral de cautela, esse guardião deve portar esse documento com firma reconhecida para evitar um transtorno. Todos nós que sabemos que quando a gente desembarca, faz uma viagem internacional, é pedido o passaporte, uma série de documentos que a gente tem que levar para comprovar a viagem, né? No caso de um menor que esteja viajando com um dos pais aí para uma viagem internacional, o que acontece se ele chegar lá e não tiver a documentação necessária exigida? Isso. Primeira questão, a autoridade policial, ela tem o dever de outorga pela função que ele desempenha, de fiscalizar o transporte desse menor. Agora, é importante salientar que se ele não tiver essa documentação para fazer essa compatibilidade, ou surgir suspeita de que esse transporte poderia ser para atos ilícitos, esse ato ilícito pode ser para exploração sexual, para regime de escravidão ou para qualquer uma outra forma de natureza ilícita. Então, se essa documentação não for compatível, ele será impedido de viajar. Esse menor deve ser encaminhado aos pais e deve fazer uma espécie de uma prévia sindicância de caráter investigativo para verificar se esse transporte seria de natureza ilícita. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Vandelino Cardoso, que conversou com a gente hoje a respeito da necessidade de autorização e como devem ser os procedimentos legais aí para não ter dor de cabeça na hora de viajar com o menor, né? Obrigada, doutor. Sempre às ordens. Até uma próxima. Obrigado.